Grande sexta-feira, Bolsonaro condenado, seus golpistas todos condenados. Olá, olá amigos despolarizados. Ser boi de políticos? Jamais, jamais. Pronto, vimos aí todo esse caso desde a semana passada. Agora eu vou poder lavar minha bela camiseta. Estou há 10 dias, desde a terça-feira passada, quando começou esse julgamento, eu prometi. Eu ia usar a camiseta amarelinha, essa camiseta linda, todo dia, até acabar esse julgamento. E graças a Deus, acabou, finalmente. Tá aqui, cheirosinha. Ainda tá boa. Dá para usar mais, só que eu vou lavar. E aí tivemos aí a condenação com um voto de absolvição, aquele voto ridículo aqui para nós. Um voto descarado, ridículo, de um ministro agindo como advogado supremo de Bolsonaro ali. Eu vi ali, eu não vi o ministro do Supremo, eu acompanhei aquele voto cansativo, né, de 13 horas ali. Olha só como o ministro tirou o tempo para fazer uma defesa ponto a ponto para o seu cliente. É o que eu vi, é o que nós vimos ali. Um ministro funcionando como um advogado do réu, batendo todos os pontos da defesa. Não sabemos os interesses, mas pelo menos ele se livrou. Bolsonaro foi condenado, mas ele, ministro Fux, se livrou da Magnitsky. Agora ele pode ir tranquilo, ou se ele tem bens lá, não sei. Talvez ele tenha bens, não sei, vamos saber, né? Se ele tem parentes lá, quais são os interesses dele, porque a gente fica buscando, né? Buscando motivos para um voto daquele. Um voto vergonhoso de um ministro da Suprema Corte. Porque não tinha como deixar de condenar Bolsonaro. Tá todas as provas ali, as provas testemunhais, indiciárias, documentos, planilhas, tramas, planos, decreto lá de estado de sítio e tudo mais, reuniões. Não tinha como não condenar, mas tudo bem. É o direito do ministro, deu o voto dele como juiz, deu o voto dele, a decisão tem que ser respeitada, mas não aceita, não concordada, né? A nossa opinião tem que ser firme contra isso, mas ainda bem que os outros ministros ali sim foram corajosos, apesar de toda a pressão do Laranjão em cima, essas ameaças de lei Magnitsky contra inclusive familiares. Como é que pode, né? Então você fica pensando lá o Laranjão, naquele seu narcisismo autoritário, quer colocar sanções em cima dos parentes dos ministros? O que tem a ver a mulher do Xandão com isso? Ela é uma ditadora, por acaso? O que ela fez? Que é se for um filho, uma filha de um ministro lá, que eles fizeram? Quer dizer, é de um autoritarismo, né? Essas medidas assim. Se quer agir politicamente contra os ministros do Supremo, haja contra eles, usando o seu autoritarismo. E vem acusar ainda de ditador, como se o Xandão fosse o único, o ditador que tomou todas as decisões, que condenou. Ali é um colegiado da justiça brasileira. Tanto é que o Laranjão falou, quando ele foi informado da condenação por um repórter lá ontem, ele se disse surpreso, né? Surpreso com uma condenação dessa contra um homem que ele conhece, né? E aí ele falou assim, e tentaram fazer o mesmo comigo aqui nos Estados Unidos. Ué, se tentaram fazer o mesmo com ele, foi o Xandão? Foi o ditador brasileiro ou foi a justiça americana que tentou fazer o mesmo? Porque ali havia crimes, a invasão do Capitólio, mortes de policiais lá dentro. Só que a justiça americana foi fraca, covarde. Eu falei isso na época. Como é que não pega, aproveita e pune esse golpista lá, que estava tentando um golpe lá, mas foram fracos, covardes, deixaram por causa das eleições, para não interferir. Aí está lá ele no poder, fazendo das suas, tentando testar os limites da democracia americana, com
viés autoritário, a gente imagina o que ele tem na cabeça, o que ele vai tentar de novo, né? Mas tentando enfraquecer a democracia. E aqui a justiça brasileira foi forte, foi corajosa e deu uma resposta. E como dizem jornais do mundo desde a semana passada, o Brasil dá uma lição de democracia, a maior democracia do mundo, a democracia americana. E o Brasil deu uma lição. Seus ministros foram corajosos, com exceção de um, que eu vejo como foi uma grande covardia com a nação brasileira, porque se tentou roubar, se tentou assassinar primeiro, tentativa de homicídio contra a democracia brasileira. E o segundo crime, tentou roubar, tentativa de roubo da liberdade de milhões de brasileiros, de mais de 200 milhões de brasileiros. E o Tribunal Brasileiro, Suprema Corte, com todas as suas falhas, eu não estou aqui fechando os olhos às falhas anteriores do STF, como foi com a Lava Jato, mas agora agiu corretamente. E a gente espera que isso aí não venha depois uma anistia, né? Pegar tudo isso e jogar na lata do lixo, como foi anistiado lá atrás o atual presidente Lula. Pegaram tudo, jogaram na lata do lixo, um acordão do sistema. Quando a Lava Jato começou a pegar os figurões do Centrão, quando começou a chegar nos tucanos e MDB de São Paulo. E aí tiveram que dar um jeito de acabar com aquela operação, porque ia arrastar 90% da República. Tiveram que fazer um grande acordão nacional. Agora esperamos que não venha um grande acordo de pacificação nacional e anistiar esses crimes, porque os bolsonaristas não vão dar sossego. Vamos ver o que vai acontecer com o Laranjão. Mas aqui dentro não vai ter sossego ainda daqueles deputados aloprados lá no Congresso, com Bolsonaro preso. E vai continuar essa novela. E esperamos que o sistema seja firme de manter essa condenação, para a gente se livrar dessa polarização. E o ano que vem tem uma eleição, vai ter o L de um lado e vamos ver quem vai ser o candidato, outro para aposentar o L, mas infelizmente, ao que parece, vai vir mais um candidato do sistema, o que já está aparecendo aí, né? Já está o Tarcísio na jogada, ali um acordão do Centrão ali, inclusive com a aceitação de Bolsonaro. Talvez venha Tarcísio mais forte para aposentar o L. É um candidato do sistema, infelizmente. Não, eu não falo pela pessoa do Tarcísio, não, porque ele não é um bolsonarista radical, mas eu digo porque é um candidato que vem no bojo desse sistema aí, já colocado pelo sistema. Aí o Tarcísio já está falando em anistia, aquela coisa toda. Claro, foi um acordo, né, do Centrão com o Bolsonaro, para essa narrativa de anistia, para dar uma resposta aos eleitores do bolsonarismo e o Tarcísio pegar esses votos, porque sem esses votos dificilmente venceria Lula. E vamos ver o que vai acontecer, né? Mas está longe ainda, mas já temos uma peça fora do jogo por enquanto, que é Bolsonaro. Tem a outra peça do outro lado da polarização, que é Lula o ano que vem. E aí vai vir um candidato do Centrão. A minha grande esperança é que aparecesse, né, um candidato livre, independente desse sistema corrupto que a gente sabe que é o Centrão. A gente sabe. Mas é muito complicado enquanto brasileiro não despertar politicamente para as verdades do que acontece na nossa política. Quem é que manda nesse sistema, né? Quem está por trás disso aí, vai ficar embarcando nesses candidatos ali, né? E tudo continua, né? Os grandes privilégios dessa classe política corrupta, isso não tem como não ser dito. Grandes privilégios, manipulação, eles ali mamando no nosso dinheiro, desviando o nosso dinheiro. É isso que a gente vai ter que dar atenção daqui para frente para o Congresso, com essas emendas parlamentares. Depois da Lava Jato, criaram outras formas de nos roubar, de desviar dinheiro público. Aí está ali mamando nessas emendas e o dinheiro indo pelo ralo. Então a gente tem que sair da polarização,
se livrar de Bolsonaro, se livrar de Lula, para começar a dar uma atenção a esses candidatos do Centrão e a esses políticos do Congresso, dar uma atenção especial para o Congresso, para a gente tentar depurar isso aí, porque senão a gente vai continuar, vai se livrar desses dois, Lula e Bolsonaro, e vai continuar na mesma M, infelizmente essa é a palavra. Então precisamos acordar e vamos começar a partir de agora a ver o que vai acontecer lá. Vai ter os embargos, recursos, né, da defesa de Bolsonaro, eu acredito que não vai dar em nada. Logo, logo ele vai estar cumprindo a pena dele, tem que aguardar esses recursos para a gente começar a olhar para 2026, o que vai acontecer, e começar a olhar para esse Congresso. E assim vamos nós e vamos em frente, e o fim de semana que se aproxima, vamos aproveitar um pouquinho mais leve, né? Quem não é bolsonarista, e aí vou tirar minha camisetinha, linda, e vou lavar, e bola para frente, vamos embora.